Uma receita é ótimo. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Patrícia Rodrigues e aqui é o Pratelier Gourmet. Eu espero que vocês estejam gostando das outras receitas que já pintou aqui no canal. Vem muita coisa boa pela frente e eu aguardo vocês em todas as outras. Hoje a gente vai preparar uma lasanha, quer dizer, uma não, duas, porque aqui a gente faz tradicional e adaptamos vegetariano. Então nós vamos fazer hoje uma lasanha bolonhesa e a outra lasanha de abobrinha. A opção vegetariana é só a troca da carne moída pela abobrinha. O resto dos ingredientes são todos iguais, como a gente sempre faz aqui no canal. Então, vamos lá para a receita? Vamos iniciar com a lasanha bolonhesa. Colocar um fio de azeite, a cebola. Logo em seguida, a gente vem com o sal, porque eu sempre gosto de colocar o sal para tirar um pouco da água da cebola, sempre falo isso. E um pouco de pimenta do reino. Eu tô usando moída na hora, mas você pode usar a pimenta do reino que você quiser. E aí a gente deixa refogar um pouco. Logo em seguida a gente vai começar a colocar a carne moída. A carne moída é importante ir colocando ela aos poucos e vai mexendo. E enquanto ela não estiver totalmente cozida, a gente continua a mexer a panela, porque senão a gente fica com aqueles gruminhos, sabe? Aqueles pedaços de carne moída que não vai ficar totalmente soltinho. E na hora de montar a lasanha não fica tão bonitinho, né? Então a carne vem, a gente vai tá sempre mexendo ela para que ela não fique com essas bolinhas, né, de carne. Então é importante deixar sempre ela mexendo, vai amassando, mexendo direitinho. Que esse é o segredo da carne moída bem soltinha, tá? Essa carne moída que eu tô usando fraldinha moída. Eu gosto muito da fraldinha, porque às vezes eu uso patinho também, mas eu acho o patinho um pouco mais seco. Então quando eu quero uma carne moída com um pouco mais de suculência, eu coloco a fraldinha. Então a gente vai deixar até esse ponto, tá vendo que agora ela já não tá mais com gruminhos, e vamos iniciar com os temperos. Aqui eu tô colocando a páprica defumada, que eu gosto bastante para usar a páprica na carne. E a gente vai começar a dar sabor a partir de agora. A gente só colocou o sal lá no início e aí agora a gente vai deixar para finalizar o sal, colocar o sal na realidade no finalzinho dele. A gente entra com todos os temperos, tomate, pimentão amarelo, um pouco de cebola roxa, no meu caso. Você pode colocar o que você quiser, pode usar outro tipo de pimentão, outro tipo de cebola, vai do gosto de cada um em relação ao tempero. E aí a gente depois vai iniciar colocando a passata de tomate. Eu gosto muito de usar a passata porque ela é um produto que não tem, apesar dela ser industrializada, porque ela vem no potinho, ela é um pouco mais, um pouco não, né? Ela é bem mais saudável do que aqueles molhos prontos. Mas quem quiser também pode utilizar os molhos prontos, tá? Vamos colocar algum verdinho. Eu gosto de colocar o que eu tenho geralmente em casa, então hoje eu tô colocando a cebolinha bem cortadinha. A gente começa colocando a passata e vai mexendo de vez em quando. Mexe a primeira vez, depois deixa mais um pouco refogando, mexe a segunda vez, vai mexendo para não ter perigo de grudar no fundo da panela. E depois que ela já tiver um pouco mais consistente, já tiver os sabores apurados, eu gosto de colocar, toda vez que eu uso passata ou alguma coisa de tomate, eu gosto de colocar um pouco de açúcar mascavo para tirar um pouco da acidez, mas isso vai de gosto, tá? E quando eu uso carne também, eu gosto de temperar com um pouco de shoyu. Então lá no início a gente usou sal e agora o shoyu ele tem um pouco de sal também. Então eu só vou acrescentar mais sal, mais tempero quando eu terminar de cozinhar essa carne. Eu vou experimentar e vou verificar se está faltando mais tempero e mais sal.
Eu esperei, coloquei mais sal, porque estava faltando um pouco de sal, como eu falei, eu gosto sempre de temperar no início e no final. E mais um pouco de páprica defumada, porque eu achei também que estava faltando um gostinho. E aí é de gosto de cada um, tá? Agora nós vamos iniciar a de abobrinha. A mesma coisa, colocando um fio de azeite, e aí a gente vai iniciar colocando a cebola, um pouco de sal, como eu faço sempre, eu falo sempre sobre o sal na cebola, porque a cebola tem muito líquido. E aí, pra gente agilizar um pouco o processo de dourar a cebola, o sal ajuda, porque o sal ajuda a retirar esse líquido da cebola. E aí a gente vai esperar um pouco, vai mexer e vai depois começar a acrescentar o resto dos temperos pra gente fazer um refogado bem legal para colocar essa abobrinha. A abobrinha eu cortei ela bem pequenininha, quadradinha, porque ela pode ser cortada assim, né? Eu gosto mais quando eu faço refogado assim para fazer lasanha, mas também a outra opção é você cortar ela em rodelas bem fininhas também. Então agora a gente está acrescentando o alho, vamos deixar dourar e depois a gente começa a colocar tomate, cebola, o resto das coisas para a gente fazer o refogado, tá? E aí só depois desse refogado é que entra a nossa abobrinha cortadinha. Aqui eu estou usando pimentão vermelho, mas é como eu falei, é de gosto, tá? Aqui eu estou usando pimentão vermelho, pimentão amarelo e a cebola, né, que já tá aí na panela. Mas vai de gosto também, né? Às vezes a pessoa gosta de uma coisa, por exemplo, tem gente que não gosta de pimentão verde e aí troca por outro. Então, assim, os 3 pimentões, tanto o vermelho, amarelo e o verde, são a mesma coisa. O que varia é o sabor, né? O verde é um pouco mais forte, dos 3 o amarelo é o mais fraquinho e aí vai de gosto. E a gente faz esse refogado e depois a gente já começa acrescentando a nossa abobrinha. Depois que o refogado estiver assim, ó, bem molinho, aí a gente começa a entrar com a nossa abobrinha. Tá vendo que eu cortei ela bem pequenininha? Eu gosto de colocar assim quando eu faço lasanha, alguma coisa para substituir a carne. Mas como eu falei lá anteriormente, você pode cortar ela também em rodelas finas, porque aí você vai colocando a camada dela para fazer a lasanha. Eu só não gosto muito porque quando a gente corta em rodela, na hora de cortar a lasanha, às vezes é ruim a gente conseguir cortar certinho, né, com as rodelinhas. E aí fica difícil às vezes de tirar para colocar no prato. Mas como eu falei, comida é de gosto, cada um tem que achar o seu jeito de cozinhar e fica maravilhoso sempre, gente. Porque a gente cozinhando com amor e carinho para nossa família, para amigos, é a melhor coisa que existe. Então aqui agora a gente vai esperar ela dar uma refogada um pouco e aí vamos iniciar para colocar com a passata novamente, que é aquela o mesmo produto que eu falei lá atrás, mas que também você pode usar molho que você gostar, qualquer molho já pronto, né, ou molho feito em casa, o que vocês quiserem colocar. O importante é ter um molho, porque a gente vai montar essa lasanha com o macarrão cru. Então eu preciso que tenha tanto a carne quanto o legume, que ele esteja bem úmido para ajudar no cozimento dessa massa que vai ser feita no forno depois da lasanha montada. Então a gente aqui vai refogar, vai misturar e vai aguardar ela cozinhar bem a nossa abobrinha.
E aí depois que ela já tiver apurada, já tiver tudo direitinho, aí a gente vai verificar tempero no final, como eu fiz do outro. A gente vai verificar esse tempero e vai começar a montagem da lasanha. Agora no final, faltou um pouco de sal, aí a gente vai colocar o sal. Faltou um pouco de pimenta, para quem gosta, coloca pimenta. No finalzinho é a hora da gente ajustar os sabores para iniciar a montagem. Então olha como é que ficou lindinho esse molho. O início da montagem, a gente tem que colocar sempre um pouco de caldo, né, na base que a gente vai montar a lasanha, principalmente quando a gente for utilizar a massa assim crua. Então a gente vai colocar uma base, vamos colocar a massa, que nesse caso eu tô usando esse tipo de massa, mas pode ser aquela outra que tem a voltinha também, tá? E aí a gente vai colocar uma camada embaixo, para quê? Para quando começar a cozinhar, essa massa cozinhar e essa massa não grudar no fundo da assadeira. Por isso que a gente tem que colocar essa camadinha embaixo. Então vai ser uma camada de massa, uma camada de carne. E aí depois a gente vai entrar com, nesse caso, né, que é a de bolonhesa, aqui em casa as crianças gostam muito que eu coloque presunto, mas é opcional também. Então eu vou colocar uma camada de presunto, depois vai vir uma camada de queijo fatiado, e aí a gente vai sempre intercalando assim, camada de massa, uma camada de carne, uma camada de presunto, uma camada de queijo, até chegar no final. A última camada tem que ser a de queijo fatiado. E aí, por último, por cima, a gente vai colocar, porque eu acho que fica mais bonito, tá? É só por conta de eu achar bonito. A gente vai colocar o queijo mussarela também, mas só que ele em grãozinhos, ou seja, eu peguei o queijo, triturei ele no mixer e aí eu jogo por cima. Por que que eu gosto disso? Porque quando a gente coloca ele fatiado e coloca para gratinar, fica aquela marca do queijo fatiado. Então, assim, esteticamente eu acho que não fica legal. Então, por isso que na última parte eu gosto de colocar esse queijo triturado, porque eu acho que na hora que sai aquele gratinado, ele sai uniforme, ele sai bem mais bonitinho. Só por isso mesmo, tá, gente? E aí é só espalhar com a mão. Está pronta para colocar no forno. Aí a gente vai iniciar a outra lasanha, que vai ser a mesma coisa. Sempre, como eu falei, uma camada de líquido por baixo, né? Que sempre vai vir com um pouquinho mesmo de carne ou um pouquinho de legumes. A gente começa a colocar a massa, lembrando que tá crua, tá, gente? Essa massa aí vai direto ao forno. Então a gente vai colocar a camada de massa e aí depois vem a camada do refogado, que nesse caso é o de abobrinha. E aí essa não tem o presunto porque é vegetariana, né? Então a gente vai colocar o queijo e aí vai vir novamente camada de massa, camada de abobrinha e queijo, até a parte de cima da assadeira. Lembrando que a última camada tem que ser a de queijo fatiado e por cima a gente vai fazer igual a outra lasanha. A gente vai colocar o queijo mussarela também, só que triturado, para ficar bem uniforme o nosso gratinado, vai ficar bem bonito.
pode misturar bastante o queijo. E aí agora a gente vai colocar as 2 lasanhas no forno. Forno pré-aquecido, 180 graus. Sempre que a gente colocar alguma coisa no forno, sempre tem que deixar no mínimo 10 minutos ele ligado, que é o tempo de pré-aquecer o forno. Então, 180 graus, deve ficar mais ou menos aí uns 25 minutos, 30 minutos, dependendo do forno. Quando ela já estiver assim, bem douradinha, borbulhando, já está pronta, a massa já vai estar cozida, e aí é só a gente tirar. Aguarda aí uns 5 minutos só para ela dar um pouco de resfriada, e aí pode cortar para servir. E pode levar direto na mesa, ou se você for colocar no prato, pode servir no prato também, né? Cortada e servido. Mas olha como é que ela fica mais uniforme, fica mais douradinha assim por inteiro. Olha que lindeza que ficou. E aí a gente bota um verdinho, né? Alguma coisa bonitinha assim por cima na hora de servir, se você for servir no prato. E aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Quer dizer, a nossa não, as nossas receitinhas de hoje. As 2 lasanhas. Aqui na descrição do vídeo vai ter toda a receita pra você das 2 lasanhas. Eu vou deixar aqui do lado as outras redes sociais. Eu espero ver vocês por lá. E até o próximo vídeo. Tchau! Hoje nós vamos fazer uma abobrinha. Uma abobrinha ótima.